Jovens e adolescentes que dão trabalho não estão na igreja, hein? Faz isso, tá? Ele é o marido da Lu, pai do Abner, pai da Júlia, diácono, pregador da Palavra de Deus, e acaba de lançar seu novo livro, 10 apps para uma conexão abençoada. Aos 13 anos ele teve um encontro com Jesus e desde lá ele quer contar para todo mundo quão maravilhoso é esse tal de Jesus. É isso mesmo? Denis Pereira. É isso mesmo, pastor Elias. É? Prazer estar contigo. Falei o nome do livro certo? É apps? Isso mesmo, 10 apps. Apps de aplicativo, né? Apps. É isso aí. Seu ministério é mais voltado para jovens, adolescentes? Desde que a gente começou, sempre envolvido, mesmo ainda novo, ainda adolescente, já envolvido com... Na minha pesquisinha aqui, diz que você prega desde os 13 anos, mas a mesma pesquisa diz que você teve um encontro com Jesus aos 13 anos. Como é isso? Eu sempre fui muito ativo, né? Sempre fui muito... Eu não sei porquê, não tem aquelas pessoas que falam assim, eu não queria estar aqui. Não tem? Pessoas que de repente têm uma oportunidade, chegam num lugar e falam, eu nunca imaginei estar aqui. Eu sou meio esquisito nessa coisa, eu sempre imaginei. A gente se identifica nisso, porque quando eu encontro umas pessoas dizendo assim, eu nem queria isso, eu nunca quis pregar. Eu, pelo contrário, quando eu me descobri, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, quero fazer isso o resto da minha vida, e eu quero... Eu tenho um pouco de medo quando a pessoa diz assim, ele é um pregador para jovens e adolescentes. Isso significa que você não prega no círculo de oração? É até boa essa pergunta, porque a gente acaba se criando um estereótipo, né, de que a gente só prega para essa galera. Na verdade, a gente prega a palavra, independente de qual faixa etária. O que acontece é que, principalmente nos últimos anos, quando eu passei a me dedicar especificamente à pregação, mais pessoas começam a te convidar para esse tipo de eventos, né? Mas isso está começando a mudar também, a gente já tem recebido alguns convites para pregar. Eu gosto muito de pregar para a civilização, acho que é um público... Fogo cai, né, gente? E é um público muito rico. Eu fui criado num ambiente de muita oração, então eu me identifico muito com o círculo de oração. Muito bom. Você virou pregador ou a pregação virou você? Rasei na pergunta, hein? Você um dia você acordou e falou, cara, eu quero pregar a palavra. Ou a sua própria experiência com Deus que virou você. Ou seja, você virou pregador ou a pregação virou você? Pelo que eu percebi, pregação te virou, né? Eu acho que... Aí eu vou te fazer uma pergunta. Em se tratando de... Quando eu falar que ministério, falando de pregação, claro que o ministério tem outras... Sim, ministério de pregador, né? O ministério do pregador é uma escolha ou é uma decisão? É muito complexo você pensar, porque eu penso assim, Denis, eu penso como Jeremias. O que Deus disse para Jeremias? Deus disse, antes que eu te formasse, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Eu penso que o nosso ministério nasceu até antes de nós. Sim, por isso que eu acredito que é uma decisão. Há pessoas que escolhem... Chamado você já era. Chamado você já era, exatamente. E aí é uma decisão. Por quê? Porque tem pessoas que eles têm o chamado, mas ou por falta de coragem ou ainda não foram direcionados, eles não tomam a decisão de assumir esse chamado. Você concorda que na verdade o chamado, ele na verdade é um aviso? Chamado você já foi? Deus está te dando um toque, acorda para a vida, que é isso que eu tenho para você. Inclusive o pessoal tem muita dificuldade de entender esse negócio de chamado. Dentro dessa pergunta que o senhor fez sobre como que a gente começou, o pessoal quer ser chamado para um ministério, seja do louvor ou da pregação ou do ensino ou pastoral, de braço cruzado, esperando um anjo descer ou um profeta vir de algum lugar. E aí eu descubro o seguinte: o chamado acontece enquanto você desenvolve. Então você defende, como eu,
a ideia de que enquanto eu faço, Deus vai me orientando em que área especificamente Ele vai me usar? Tipo assim, um jogador de futebol. Eu vou jogando, de repente o técnico fala, cara, você é atacante, você é lateral. Exatamente. Você vê mais ou menos assim, Deus como um técnico? E eu me vejo assim também. Eu penso que uma das figuras mais emblemáticas da vida que a gente tem é exatamente o técnico de futebol. Porque ele é um cara que lapida talentos, ele é um cara que acredita nos sonhos das pessoas e desenvolve potencial. Então eu acho que essa é uma figura hoje, se eu tivesse que me definir, é mais ou menos... Agora me diga uma coisa, com relação ao seu ministério com jovens e adolescentes, ser pai de adolescente te ajudou? Não é um pouco de inspiração também? Sim, até para as piadas, né, cara? Né? Que a gente vê em casa, né, Denis? É material para pregação e para palestra. Acho que eu vou te responder até fazendo entender a questão da chamada. Que enquanto você trabalha, você vai descobrindo aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque eu acredito muito em identidade ministerial, né? Tem gente que está fazendo 30 coisas, mas ele não tem identidade naquilo que ele está fazendo. Tipo assim, Josué Gonçalves é um homem de Deus, é um pastor abençoado, mas a identidade dele é com os casais, com família. Você crê num Deus específico? Eu acredito nisso. João é João, Pedro é Pedro, Paulo é para os gentios, Pedro é para os judeus. O que aconteceu comigo foi o seguinte, eu trabalho então há 20 anos com jovens, tá? Quando eu decidi viver o ministério da pregação diretamente e cheguei pro meu pastor e conversei com ele, a gente entrou num acordo, então fica liberado, porque eu não conseguia mais estar os domingos na igreja e tal. Fiquei um mês sem liderar. Combinei com a minha esposa, tudo certinho, oração, pá. O pastor me chega, aquelas conversas de pastor, sabe quando o pastor te chama numa mesa, senta e vem te elogiando e tal. Preciso fazer uma mudança no grupo de adolescentes que eu nunca tinha liderado. Preciso fazer uma liderança no grupo de adolescentes e eu acredito que vocês são um casal que no momento vai me ajudar. Então eu fiquei liderando adolescentes por 2 anos. Numa única igreja local. Num setor nosso que a gente chama aqui em Campinas, né? Nesse exato momento a minha filha estava entrando na adolescência. Então eu acompanhei essa transição trabalhando com outros adolescentes e tendo adolescentes dentro da minha casa. Então é mais fácil você, como ministro, entender o adolescente, mas também entender o pai, a mãe, esse choque de gerações, porque você vive isso dentro da sua casa. Eu acho que hoje muitos têm dificuldade de entender o adolescente, inclusive se você quiser me deixar bravo, vir falar que jovem adolescente dá trabalho, faça-me o favor. Os jovens e adolescentes que dão trabalho não estão na igreja, hein? Não estão. Eles estão nas ruas, nas baladas, fumando droga dentro das cadeias. Os jovens que estão dentro da igreja, os adolescentes que estão dentro da igreja, nós precisamos lembrar que nós um dia fomos. Acontece que quando nós fomos, que já faz algum tempinho, nem se falava em adolescentes na igreja. Né? Então você tinha uma transição muito rápida para a fase adulta. Eu confesso que a gente crescia mais rápido, confesso. Você pegava um moleque aí de 18 anos, ele já estava... mas você crescia um pouco deformado. Deformado porque ficava uma lacuna. Então a igreja hoje ela tem dificuldade de entender a necessidade que o adolescente tem de tratamento e ser pai nos ajuda a cumprir. Sabe o que eu vejo? E aproveito esse nosso papo para conversar com você que é pastor, que dirige uma igreja, mesmo que o seu grupo não seja grande. Você que é um pastor, preste atenção. Por uma questão econômica, por uma questão de custos, eu não sei porquê, estão juntando jovens e adolescentes. Faz isso, tá? A gente que vive ministrando para jovens e adolescentes, deixa eu te pedir, não é conselho não, a gente está implorando. Não bota adolescente com jovem. Faz isso não. Aquela menininha de 14 anos, ela vai para o grupo de jovens. Sabe quem vai cortejar ela? Vamos falar numa linguagem clara? Sabe quem vai dar em cima da tua filha? O cara de 25. A tua menina que tem corpão de mulher, tem cabeça de 25 para entender isso.
Você, pastor, pelo amor de Deus, não junta adolescente com jovens, cara. Faz isso. Você concorda com isso, Denis? Total. E eu vejo assim, mas é que tinha pouco adolescente, a gente fez, ou então tinha pouco jovem. Trabalha com pouco. Vamos parar com essa mania de achar que... Jesus trabalhou com 12, cara. Trabalha com 12, né? Então trabalha com pouco. A gente estava falando agora há pouco ainda nos bastidores aqui, quando você trabalha com pouco, você tem a possibilidade de fazer algo que essa geração precisa muito, tratamento. A palavra para essa geração atual é tratamento, e você só trata quando você pode ter um trabalho individual. Então se tem 10 adolescentes, você está reclamando às vezes porque tem 10, às vezes não tem mais, exatamente porque não tem um trabalho destinado para eles. Se tiver, vai frutificar. Às vezes, querido, você reclama porque você pensa que adolescente, jovem, qualquer grupo, você pensa no congresso. Então fazer congresso com 12, com 15, de fato parece uma coisa ruim. Mas nós não estamos falando de congresso. No congresso, junta jovem com adolescente, senhoras, faz um congressão na igreja. A gente está falando de vivência, de tratamento. Dia a dia. Então se você tem só 12 jovens, só 12 adolescentes, né, usando os 12 aí de Jesus, você tem 12. E você fala, não vou separar o grupo porque no dia do congresso vai ficar ruim. Junta o grupo. Agora estamos falando no tratamento, no dia a dia, na vivência. Não junta jovem com adolescente não, irmão. Faz isso com a tua igreja não. Eu acho até, pastor, inclusive, falando aí de congresso, eu acho que vamos aproveitar aqui. Nós precisamos urgentemente mudar nossa visão em relação ao congresso. Tá? Então, por exemplo, no ano de 2019, quando a gente está gravando essa entrevista, a gente está em janeiro. Que tal se a gente pudesse propor que a gente fizesse um desafio? Porque você pega o congresso, a gente lota a igreja, o congresso é um amistoso. Por quê? Porque você lota a igreja, você chega no congresso, maravilha, tem 100 pessoas, todos crentes. Aí você faz o apelo, Não tem ninguém aceita Jesus. Aí a gente reclama que o grupo só tem 10. Não tem ninguém para aceitar Jesus. Então, uma dica simples, estamos em janeiro. Pega todos os departamentos da sua igreja e faz um desafio. Qual que é o desafio? Que cada um traga um não crente, um desviado, um afastado. Você vai ver que quando terminar o ano, você não vai ter 10, você vai ter 15, você vai ter 20, entendeu? E essa deve ser a nossa função, né? A gente chega, depois de tanto tempo na igreja, a gente chega a ficar sem graça quando a gente vê toda uma estrutura montada e não tem alma. Uma estrutura só para crente. E quando tem alma, olha, pode não ter uniforme, o uniforme pode ser uma camiseta simples, sabe, um grupo simples, a igreja simples, mas se tem alma, valeu a pena. É o resultado. Valeu a pena. Denis, esse livro aqui, cara? Esse livro é o primeiro filho, né, do nosso ministério. Eu aprendi a sonhar muito cedo. 10 apps para uma conexão abençoada. Então você fala de relacionamentos aqui? Eu falo de relacionamento de uma maneira completa. Esse livro é, na verdade, uma palestra que eu dou para jovens e adolescentes. E como eu sei que muitos líderes, muitos sonhadores vão assistir essa entrevista, uma das ideias e dicas para você, primeiro que isso aqui é um material, né? E eu tenho a mania, que eu acho que o senhor tem, você tem também, o senhor não, pelo amor de Deus, que você tem também, que é de ficar rabiscando tudo quanto é ideia. Tudo. Então, quando eu fui publicar, 90% disso aqui já estava escrito. Eu só precisei sentar e alinhar. E ele é um livro completo, que ele começa falando de relacionamento com Deus. Primeiro, relacionamento com Deus. Troque impulsividade por intensidade. A galera aqui em janeiro tá, no congresso tá, mas depois... Você crê que eu só vou ter relacionamento legal? Você que é solteiro, você que é menina, menino, você só vai ter você acredita que eu só posso ter um relacionamento legal com as pessoas se eu tiver um relacionamento legal com Deus? Total. Então primeiro resolva sua vida com Deus. Para mim Deus é a base do relacionamento, tá? Então, Lucas 10, 27, amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Por isso que eu fico bravo quando você chega na igreja e tem gente que quer engessar o culto. Quando tem gente que fica bravo porque alguém gritou, porque o pregador manda falar com o irmão do lado. Irmão, dá licença. O cara que tá na torcida, ele grita, ele pula, ele esbraveja, ele torce. O cara que tá na balada é intenso. Então no culto tem que ser intenso, irmão. O cara fica economizando voz. Pelo amor de Deus, você tem que ser intenso com Deus. Relacionamento intenso com Deus, sabe aquela coisa? Aí você tem que se relacionar bem também consigo mesmo. O irmão vai pregar? Olha as aulas de EBD. E por favor, deixa o jovem ser jovem, deixa o adolescente
ser E você, adolescente. jovem, seja adolescente. Denão, muito legal falar contigo, bom É nóis, mano. vir aqui em sua casa, nos receber aqui, ter um pãozinho com mortadela. É isso aí. Foi muito legal, tá bom? Como que te acha por aí, nas redes sociais? Denis Pereira, Instagram. Deus te abençoe. Bom estar aqui, tá, Denis? Valeu, querido. Obrigado. Show. Valeu. Fala, Denão. Deseja que Deus te abençoe hoje e sempre. Você é um presente do eterno pra nós. Obrigado, cara. Deus é grande na sua vida. Denão é bênção na nossa vida aí. Denão, calma. Você é de Deus. Valeu, Denão.